Condenações do ex-presidente Lula voltam ao plenário do Supremo Tribunal Federal, como conta agora o Vitor Brown. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga nesta semana os recursos contra a anulação das condenações de Lula na Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República tenta derrubar a decisão do ministro Edson Fachin e, com isso, restabelecer as sentenças contra o ex-presidente. Já a defesa do petista quer que outras ações, como o pedido da declaração de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, sigam tramitando. Na prática, o plenário terá que decidir se a segunda turma deveria ou não ter mantido o julgamento sobre a suspeição, já que Fachin havia declarado o processo extinto. O advogado Alberto Rolo explica que, mesmo que a decisão do ministro seja derrubada, Lula continuaria sendo considerado ficha limpa. É possível que, mesmo que o recurso contra a decisão do ministro Fachin seja provido, esta decisão não afete a questão da elegibilidade ou inelegibilidade do Lula por conta das suspeições, por conta da suspeição que é muito mais abrangente. O julgamento começa na sessão de quarta-feira. Na decisão do dia 8 de março, Fachin declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para analisar 4 ações relacionadas ao ex-presidente. São os processos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e mais 2 relacionados ao Instituto Lula. Pela decisão do ministro, os processos deverão agora ser analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal. Até parece que o Lula é um anexo ali próximo do Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, a gente vem falando aqui, Lula julgado no Supremo, habeas corpus de Lula, anulação de processo. Pelo amor de Deus, o plenário do Supremo Tribunal Federal tem coisas mais importantes a serem tratadas. Só que agora chegou um ponto em que o Supremo tem que colocar um freio nessa história, decidir de uma vez por todas sobre os processos contra o ex-presidente Lula e pôr uma pedra em cima disso. Lula já foi condenado em 2 processos e 4 foram anulados agora pelo ministro Edson Fachin. É preciso ouvir o plenário do Supremo e decidir de uma vez por todas. O Supremo não é do Lula não, viu? Ou é? E mais importante até do que a questão do Lula é o reconhecimento de que a decisão monocrática do Fachin foi um duro golpe contra a estabilidade jurídica brasileira. Como é que processos que estão sendo julgados há anos, cuja questão do fórum, se devia ser julgado em Curitiba ou no Distrito Federal, já tinha surgido para o Supremo 8 vezes, já tinha se pacificado que sim, seria julgado em Curitiba. Como é que depois de todo o processo decorrido, julgado, volta-se a estaca zero para dizer, não, na verdade julgamos tudo no lugar errado. Assim o passado fica imprevisível, né? É impossível um país sério dessa maneira.